A nossa primeira atividade é focada em nutrição esportiva, trazendo o tema menos carboidrato, mais performance, o que diz a ciência atual. Com uma exposição da professora Marina Solis, e logo após, teremos uma discussão com perguntas que você pode mandar pelo chat. Então já prepare seu caderninho e traga suas dúvidas e comentários para a nossa discussão. Eu vou apresentar, então, a nossa primeira palestrante, a Marina Solis, é nutricionista formada pelo Centro Universitário São Camilo, onde também fez especialização em nutrição clínica. Fez seu doutorado na Faculdade de Medicina da USP e seu pós-doutorado pela Escola de Educação Física e Esporte da USP. É coordenadora do curso de Nutrição Esportiva do Einstein e fundadora da Fine Academy, uma plataforma de cursos online. Boa noite, Marina, seja muito bem-vinda. Obrigada para você e todos que estão aqui me ouvindo hoje. Gostaria de agradecer o convite do CECAT também. E olha, é um enorme prazer estar aqui, inclusive para falar de um assunto que eu particularmente gosto muito. Então, eu não vou, assim, me prolongar muito nos agradecimentos, porque a gente tem bastante coisa para discutir, mas de verdade fico honrada com esse convite. É sempre um prazer fazer parte do time de vocês. E hoje a gente vamos colocar essa apresentação aí no ar e pode começar. Obrigada. Maravilha. Bom, e hoje a gente vai conversar sobre um assunto super hoje em alta, né? Carboidrato. E a gente vai falar bastante hoje sobre as questões de carboidrato, especialmente porque na mídia a gente começa a ouvir algo a respeito, inclusive de alguns artigos científicos. Antes eu gostaria, então, já fui apresentada, mas deixar aí meu convite, né, para vocês conhecerem as minhas redes sociais, o meu trabalho, né, como a Júlia me apresentou, eu sou cofundadora da Fine Academy, que é uma plataforma de cursos. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais a respeito, deixo aqui os meus contatos. Inclusive, a gente tem um grupo de artigo ali que a gente discute, mesmo via WhatsApp, mas é mais para a gente saber o que está rolando de atualidades no mundo da nutrição, da fisiologia e também do exercício físico. Então, deixo aqui o meu super convite para quem tem interesse nessa área. E falando de carboidrato, eu acho que é muito curioso, porque até hoje, né, 2026, a gente pode pensar, poxa, mas as pessoas ainda estudam sobre carboidrato? Eu achei que já soubesse tudo a esse respeito. E a verdade é que se a gente for uma das principais plataformas de busca e a gente digitar lá carboidrato, né, e exercício físico na performance, a gente vai perceber um número crescente de estudos, inclusive no ano passado e neste ano. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que é um assunto que a gente já achava que já estava esgotado em termos de evolução e de ciência. Até os dias de hoje, a gente tem muita novidade para conversar. E quando eu falo de muitas novidades, é muito curioso porque também na literatura científica existe uma certa polarização de pessoas que defendem o carboidrato como um principal macronutriente para a performance esportiva, mas também a gente tem um grupo de pesquisadores que fala, olha, não precisa comer tanto carboidrato assim, porque a gente já tem uma grande reserva de energia proveniente das gorduras e que esse excesso de carboidrato é totalmente desnecessário. É como se a gente tivesse aí uma briga entre as pessoas que acreditam ou que estudam sobre low carb e desempenho e pessoas que estudam sobre alto consumo de carboidrato e desempenho. E quando a gente pensa nos guias e nas diretrizes que a gente encontra hoje, né? Isso eu estou falando de Sociedade Brasileira, né, de Nutrição, estou falando do American College, que é uma das principais referências que a gente tem, do Instituto Australiano, do Comitê Olímpico Internacional e de muitas outras agências. A gente vai encontrar na literatura que para a performance os carboidratos, eles são fundamentais. Por outro lado, a gente tem outros pesquisadores que começam a fazer um certo barulho, inclusive uma publicação de um artigo no final do ano passado, que ganhou uma grande repercussão, colocando exatamente esse consumo, teoricamente, excessivo de carboidrato em xeque. Será que realmente os indivíduos que buscam alta performance precisam consumir tanto carboidrato assim? Tanto é
que esse conceito, esse conteúdo foi parar na mídia, e uma mídia recente, né, uma mídia que a gente encontra em circulação, questionando de fato, né, esse consumo de carboidrato para o desempenho físico. E aí a pergunta que a gente vai tentar responder no final dessa aula é: desta batalha, quem será que vence quando o assunto é performance? Então, a gente vai separar essa aula em 4 capítulos. O primeiro capítulo, a gente vai discutir a questão se o carboidrato de fato é um limitante para a atividade física. E aí, para a gente começar essa conversa, a gente precisa lembrar que sim, os carboidratos, eles são excelentes macronutrientes para o fornecimento de energia. E quando a gente vai lembrar um pouco como que essa energia acontece, é por meio do ATP, da formação de ATP, de adenosina trifosfato. E a gente tem várias vias de fornecimento de energia. Entre elas, a gente tem a glicólise, que é uma via anaeróbia que não depende de oxigênio, e a gente tem as vias oxidativas, e que o carboidrato também é um grande fornecedor de energia para realmente contribuir para uma via que é um pouco mais lenta quando comparado com a via glicolítica, mas em ambas as condições, aeróbias e anaeróbias, os carboidratos estão presentes. E um ponto muito importante, quando a gente pensa em exercício físico e produção de energia, a gente precisa, a depender da atividade física, de energia mais rápido ou às vezes menos energia por tempo. E o que vai determinar a quantidade de ATP, de energia que eu vou precisar naquele momento é a intensidade do exercício. Então, vamos pensar que o indivíduo está fazendo um exercício de altíssima intensidade. O principal via, né, a principal via de fornecimento de energia é a via ATP-CP. É uma via super rápida e de rápida provisão energética. Então, exercícios explosivos, principalmente, contam com um fornecimento rápido de energia. Quando eu estou pensando em atividades também de alta intensidade, com uma duração um pouco maior, que dura aí de 1 até 5 minutos, eu já não dou conta só de usar creatina fosfato como fonte de energia, e eu preciso usar a glicose para ativar a minha via glicolítica. E aí, obviamente, a gente percebe que a gente tem tanto carboidrato como gordura, já participando das vias oxidativas para o fornecimento de energia. E o que eu mostro aqui para vocês por este gráfico é a velocidade de fornecimento de ATP, ou seja, de energia. E quando a gente olha para os macronutrientes, para os substratos, novamente eu percebo que os carboidratos, eles têm aí uma contribuição excelente para fornecer energia rápido. Então, quando o assunto é performance, eu estou pensando em provisão de energia de forma rápida. E aí tem uma participação fundamental dos carboidratos. Mas quando esse carboidrato está em menor quantidade, ou seja, quando eu tenho uma escassez de distribuição de carboidrato no meu organismo, eu percebo uma incapacidade de manter altas intensidades do exercício. Ou seja, o indivíduo ele passa a ter que reduzir a intensidade para poder continuar essa performance ou desempenhar esse exercício. Só que quando eu estou falando de desempenho, se eu não tenho energia suficiente para sustentar uma alta atividade física, né, uma atividade física de alta intensidade, eu levo esse indivíduo à fadiga e, por consequência, a uma piora de desempenho físico. Então, pessoal, não é só o músculo que sofre. O sistema nervoso central também sofre. E a gente também começa a ter uma diminuição de energia no cérebro, que é conhecida como fadiga central. E aí, quando você tem uma fadiga central, ou seja, você tem uma baixa de energia no cérebro, esse cérebro também manda comandos, né, para a nossa periferia,
para tentar diminuir o movimento, inclusive tem uma diminuição de recrutamento das fibras musculares. Ou seja, gente, o resultado de tudo isso, quando falta energia, é diminuição de desempenho, em outras palavras, diminuição de pace, de ritmo. A pessoa que estava desempenhando em alta intensidade diminui o ritmo, diminui a intensidade do esforço. Depois, quando a pessoa começa a fazer o exercício, durante o exercício físico, a percepção subjetiva de esforço também aumenta. E aí, por consequência, aumenta risco de lesão, aumenta risco de dor, especialmente pós-exercício físico, e também o indivíduo, por falta de energia e até mesmo por uma fadiga periférica e central, começa a ter erros táticos, técnicos, e ainda pode gerar um certo desconforto gastrointestinal. Então, eu já entendo que o carboidrato tem um papel super importante. E eu preciso, então, pensar quais são as fontes que o meu organismo tem para conseguir este carboidrato, para fornecer e produzir ATP. E a gente tem 4 principais fontes. Primeira delas, pessoal, é o glicogênio intramuscular. Depois, eu posso contar também com o glicogênio hepático, mas também o meu músculo, e principalmente outros tecidos, mas o músculo também pode usar a glicose circulante, né, aqui na minha circulação, e também eu tenho aqui a possibilidade de ingerir carboidrato. Então, eu tenho algumas reservas, músculo, fígado, e eu também posso usar um carboidrato que está circulante. Mas quando o assunto é exercício físico e desempenho, tem 2 fontes de carboidrato que são fundamentais, que é glicogênio intramuscular e o consumo de carboidrato exógeno, então aquilo que eu consumo sempre para tentar manter a minha concentração, né, de glicose mais aumentada e a gente evitar uma certa queda de glicemia, que é o que a gente chama de hipoglicemia induzida pelo exercício físico. Então, em linhas gerais, quando o meu foco é glicogênio intramuscular, quando eu começo a fazer exercício físico, eu tenho uma reserva que eu começo a utilizar. Então, o início do exercício eu estou com uma concentração mais aumentada, mas conforme esse exercício vai acontecendo, eu vou utilizando essa reserva, e aí para o final do exercício, as minhas reservas já estão diminuindo. Isso, claro, se eu não fizer nenhuma reposição de forma exógena. E para alguns autores, eles até chamam essa situação de crise de energia, porque eu estou com uma concentração tão baixa de glicogênio dentro do músculo que eu posso ter algo que eu chamo de crise energética. E aí isso vai levar à minha fadiga e, por consequência, perda de desempenho. E eu gosto muito desse gráfico porque ele ilustra exatamente o que eu falei para vocês. Uma pessoa que tem uma concentração de glicogênio, né, normal e que começa a fazer o exercício em jejum sem repor absolutamente nada, em exercícios de longa duração, o que ele vai utilizar como forma principal de energia é esse glicogênio intramuscular. E a gente percebe que no começo da atividade física, você tem aí uma taxa de degradação desse glicogênio maior e depois ele começa a diminuir. E aí o que acontece? Que quando ele entra num nível crítico de concentração de glicogênio, ele simplesmente não consegue mais performar e a gente entende que esse indivíduo ele chegou até a fadiga. No mundo real, que situação que a gente poderia ilustrar, né, quando esse indivíduo chega nesse limite das concentrações de glicogênio? Para quem corre, para quem gosta de corrida, tem um termo no mundo da corrida que é aos 32 quilômetros de uma maratona, você tem uma queda brusca no seu desempenho, que eles até falam, ele bateu o muro da maratona, ou hitting the wall, que é a mesma coisa, que é muito comum, essa depressão muito pronunciada de glicogênio durante a corrida. E por isso, o indivíduo começa a ter essa percepção subjetiva de esforço mais aumentada, mais cansaço e muitas vezes acaba diminuindo o ritmo. Então a gente percebe que isso acontece e muito em exercícios de longa duração.
E aí a gente tem alguns estudos muito interessantes que eu não poderia deixar de citar, lá da década de 60, que começaram a estudar muito sobre glicogênio. E eles começam a entender, primeiro, a importância do glicogênio no desempenho físico e depois o papel das dietas no desempenho físico por meio do glicogênio. E esse estudo do Bergstrom, de 67, eles testaram 3 condições. Uma primeira condição com uma dieta normal de carboidrato, depois uma outra dieta com uma depressão de glicogênio, ou seja, baixo consumo exógeno, e também muito exercício para tentar depletar, utilizar o máximo possível dessas concentrações de glicogênio, e uma terceira condição, que seria aí uma dieta rica em glicogênio. E o que eles queriam verificar é qual era o impacto da dieta no desempenho. E o que eles perceberam foi o seguinte: quem teve uma dieta rica em carboidrato já partiu o exercício físico com concentrações maiores de glicogênio intramuscular e que o tempo até a fadiga foi muito mais prolongado quando comparado com o grupo que fez uma dieta com depressão de glicogênio, seja pelo baixo consumo ou até mesmo pelo uso contínuo, né, e constante desse glicogênio intramuscular por meio da atividade física. Ou seja, mostrando que pessoas que partem, né, de uma concentração mais baixa de glicogênio, eles tendem a entrar em fadiga muito mais precocemente, tá? E aqui essa linha é o tempo que durou essa atividade física. Ou seja, altas concentrações de glicogênio prolongam o tempo até a fadiga e, por isso, garantem que esse indivíduo ele consiga performar em alta intensidade por mais tempo, tá? Isso é super importante. Ou que essa atividade, mesmo que intensidade mais moderada, seja sustentada também por mais tempo. E muitas vezes eu estou falando dessas duas variáveis, de tempo e intensidade. Mas eu quero que vocês tenham claro que glicogênio é super importante para atividades de longa duração e de uma intensidade mais moderada, mas também é importante para atividades de alta intensidade. E esse gráfico mostra para a gente uma relação de consumo de oxigênio, que é uma medida, muitas vezes, sim, de intensidade. E quando a gente tem atividades acima de 75%, 80% do consumo de VO2 máximo, significa que esse indivíduo está numa atividade de alta intensidade. E nessas condições, o que mais se utiliza como fonte de energia é glicogênio intramuscular e glicose circulante, dando a ideia de que em exercícios também de intensidade mais aumentada, o carboidrato também é um macronutriente super importante. Por outro lado, quando eu tenho intensidades menores, 40% do VO2 máximo, 55%, 60%, o consumo principal aqui de combustão, né, de substrato, são os lipídios. Então, mostrando essa diferença entre intensidade de exercício físico e qual é o substrato que está sendo utilizado de forma predominante. A mesma ideia, só que de uma outra forma para ficar claro para vocês, essa relação entre VO2 máximo e consumo de oxigênio. Então, quanto maior for o consumo de VO2 máximo, ou seja, quanto mais eu for intensificando a atividade física, maior é a contribuição dos carboidratos para que esse estímulo ele seja sustentado. E o oposto acontece com as gorduras. Então, conforme a intensidade ela for aumentando, a contribuição da gordura, que é um gasto muito maior para o organismo, para que a gente possa oxidar, vai diminuindo. Então, a intensidade do exercício também é de suma importância. Maravilha, mas então quais são aí as modalidades relevantes, né, ou que dependam mais dos carboidratos como um substrato principal? Endurance, então exercícios de longa duração e com uma intensidade moderada. Ultra endurance, então estou falando de exercícios ainda mais prolongados, mas também exercícios de alta intensidade, exercícios intermitentes. Então, aqueles que têm aí uma intermitência na intensidade
como os esportes coletivos, futebol, rugby, basquete e muitas outras modalidades. E a gente tem aí, pessoal, o suporte para muitas diretrizes, recomendações que sustentam essas evidências, tá? E quando a gente vai para a literatura, só para a gente trabalhar com um pouco assim de dados mais absolutos, né? Enquanto que o glicogênio mais aumentado aumenta a performance, nessas condições a gente tem um aumento de 2 a 3% na performance e também um aumento de 15 a 25% na capacidade de endurance. E olha, pessoal, aumentar a performance, ou seja, rendimento em 3%, para mim, Marina, não significa nada. Se eu correr 3% mais rápido ou mais lento, não faz diferença. Agora, para um atleta, isso é a diferença do último colocado para o primeiro. E aqui a gente começa a entender as diferenças entre população. Então, quando a gente vai para as nossas recomendações práticas, o consumo de carboidrato depende da duração e da intensidade. E quanto maior for a intensidade, ou quanto maior for a duração dessa atividade física, o consumo de carboidrato por dia desse indivíduo deve aumentar. E isso também é real quando a gente pensa na contribuição de carboidrato durante o exercício físico. Que quando a gente pensa em poupar glicogênio intramuscular, fazer um consumo exógeno de carboidrato ajuda a não utilizar as minhas reservas e sim utilizar aquela glicose circulante. Então, se eu tenho atividades de mais longa duração, eu posso fazer o consumo de 30, 60, 90 e até tem atletas que fazem um consumo de 120 gramas de carboidrato por hora, tá? Então, isso aqui é por hora. Se a pessoa está fazendo uma atividade física de 3 horas, então ela vai consumir 90, 120 gramas por hora de atividade física. Então, a literatura coloca isso muito bem colocado, né? E esse consumo pode ser feito das mais diversas formas. Pode ser gel, pode ser suplemento, mas pode ser alimento também. Não há necessidade de ser necessariamente suplementos alimentares. Então, esse primeiro capítulo, a gente encerra essa importância e o papel dos carboidratos para o esporte, para o desempenho físico. E aí, o segundo capítulo vai. Existem vantagens em treinar com baixo consumo de carboidrato. E isso não é uma pergunta, é uma afirmação. E por que será, agora que eu defendi tanto o consumo de carboidrato e mostrei para vocês a importância do glicogênio intramuscular, quais seriam as vantagens de a gente, de repente, treinar com baixa disponibilidade de carboidrato? Então, vamos aos poucos e vamos entender o que está por trás disso, da nossa fisiologia. Quando eu penso nas reservas de glicogênio, né, tanto hepático quanto muscular, essas minhas reservas, elas são limitadas. Então, vai ter uma hora que eu vou depletar, que é o que a gente veio falando até agora. Por outro lado, eu tenho uma outra reserva, agora estou falando de ácidos graxos, de gordura, lá no meu tecido adiposo, que é praticamente uma reserva ilimitada. Bom, então se eu estou no exercício de longa duração e se eu tenho uma excelente fonte de energia, por que não valorizar aqui o consumo de gordura, né? Só que olha que curioso, a oxidação da gordura, ela só vai acontecer de forma predominante na ausência do consumo de carboidrato, tá? Então, guardem essa informação, porque ela é super importante. Então, se eu quero oxidar mais gordura, eu vou precisar diminuir carboidrato da dieta para que eu consiga exercitar o que a gente chama de flexibilidade metabólica. Se eu consumo mais gordura, eu oxido mais gordura como fonte de energia. Por outro lado, se eu consumisse mais carboidrato, eu iria consumir mais carboidrato como fonte de energia. Nosso organismo ele é muito inteligente. Mas vamos ver o que acontece quando a gente realmente manipula essa disponibilidade de substratos. E aqui tem um estudo bem interessante que eles fazem o seguinte, tá? Aqui é a concentração de glicogênio dentro do músculo. E a gente não pode esquecer que ele serve como nossa moeda ouro para exercícios de alta intensidade. Mas o que eles fazem é o seguinte: dois grupos, um grupo com uma dieta normoglicídica e um outro grupo com baixa disponibilidade de
carboidrato que eles chamam de low carb, tá? Maravilha. Mas todos esses dois grupos, eles vão fazer uma depleção de glicogênio. Então, eles vão ser estimulados a depletar glicogênio. Porém, um grupo não vai repor glicogênio e vai continuar uma dieta de low carb, tá? Que é esse em vermelhinho. Já o outro grupo, ele vai ser realimentado e a grande quantidade dos macronutrientes serão de carboidrato para a gente repor tudo aquilo que ele perdeu. Quando a gente depleta, obviamente, né, diminui o consumo de carboidrato, todo mundo diminui glicogênio intramuscular. Para o grupo que manteve uma dieta mais low carb, vai manter essas concentrações de glicogênio mais baixo, né? Mas quem repôs carboidrato vai aumentar, né, automaticamente as concentrações de glicogênio dentro do músculo. Mas até aí tá tudo bem. Eu entendo que existe uma variação das concentrações de glicogênio a depender daquilo que eu como. Ótimo, a gente já sabia desse conceito. Porém, o segundo conceito que eu quero mostrar para vocês é essa questão da flexibilidade metabólica. Porque o grupo que teve uma dieta low carb, ou seja, com alto teor de gordura, teve uma maior oxidação de gordura quando comparada com carboidrato, né? Então, aqui é a taxa de oxidação de gordura e aqui é a taxa de oxidação de carboidrato. Então, para quem consumiu mais gordura, vai oxidar mais gordura e, por consequência, vai oxidar menos carboidrato e vice-versa. Ou seja, o nosso organismo dando um jeito de oxidar mais aquilo que ele tem em maior disponibilidade. Mas isso é bom ou isso é ruim quando o assunto é performance? Quando eu penso em oxidar mais gordura como fonte de energia, poxa, é interessante, porque eu uso a gordura, mas eu poupo o glicogênio. E, além disso, os estudos mostram que quando eu treino com uma menor concentração de glicogênio, eu estou promovendo adaptações mitocondriais, ou seja, eu aumento o número de mitocôndrias, organelas responsáveis pela essa oxidação de nutrientes, e com isso eu acabo tendo adaptações muito interessantes para o exercício físico. Então, eu tenho vantagens tanto em termos de poupar glicogênio, quanto adaptações metabólicas. E isso foi muito estudado e discutido na década de 80, mais ou menos. E teve um trabalho clássico, que foi aqui do Finney, que ganhou muita visibilidade, porque ele faz a seguinte afirmação: olha, é possível eu depletar glicogênio sem que haja prejuízo na performance. Então, se eu comparar uma dieta normal, né, glicídica versus uma dieta low carb ou uma dieta cetogênica, eu não vou ter perda de desempenho. Então, talvez questionando um pouco que o glicogênio intramuscular ele não é tão fundamental assim como antes se falava. E aí ele mostra esse estudo clássico, né, comparando dietas normais versus dietas normais, quando eu falo dietas com teor normal de carboidrato versus uma dieta cetogênica. E aqui o que ele compara, pessoal? Concentração de glicogênio intramuscular. Quem tem um consumo alto de carboidrato, vejam, vai utilizar mais carboidrato, tá? Ou mais glicogênio, no caso, como fonte de energia, porque consome mais carboidrato pela dieta. Então, é bem aquela questão da flexibilidade metabólica. Porém, quem não consome tanto carboidrato pela dieta e passa a ter um consumo maior de gordura, vai acabar utilizando menos carboidrato como queima, para fornecimento de energia, e isso a gente acaba tendo, inclusive, uma menor utilização ou recrutamento, né, dos nossos estoques de glicogênio. E aí o que o Finney mostra para a gente é o seguinte, exatamente comparando o grupo que consumiu alto teor com baixo teor de carboidrato, que no final de um exercício físico, as concentrações de glicogênio, elas ficam similares, né? Então, 4 semanas já é o suficiente para a gente ter algumas adaptações metabólicas em relação a essa queima de substratos, a depender, né, do que se consome, e que
isso não resulta em alteração de desempenho. Então, esse aqui é um teste contra o relógio e os dois grupos chegaram no mesmo tempo sem alterar a performance, tá? Uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, pessoal, é aqui a intensidade desse teste, tá? Então, um teste bem típico e de grande validade, só que a intensidade foi 60% do VO2 máximo. Então, já pensem que intensidade seria essa, né? Mas nessa intensidade não houve alteração de performance. Então, será que isso significa que a gente está mudando os paradigmas da nutrição esportiva? Será que antes muitos valorizavam o carboidrato, agora talvez a gente não precise valorizar tanto assim? E aí, no ano de 2025, no ano passado, mas esse ano ganha bastante visibilidade, sai um estudo que realmente ele coloca exatamente isso em xeque. Olha, consumo de carboidrato para aumentar glicogênio não é necessário para manter performance. E ainda, aquele consumo de 90, 120 gramas de carboidrato durante o exercício físico está 6, 12 vezes a mais do que realmente há necessidade. Então, esse estudo, ele começa a questionar essas recomendações, essas diretrizes que a gente conhece até hoje, tá? Então, eu vou me debruçar um pouquinho nesse estudo para a gente poder entender um pouco a lógica argumentativa que eles colocam, tá? E o ponto central, né, que eles colocam em termos de fadiga, por que o indivíduo ele entra em fadiga? O indivíduo que está performando, ele entra em fadiga porque acontece com ele a famosa hipoglicemia induzida pelo exercício, ou seja, ocorre uma diminuição importante das concentrações de glicose plasmática, isso pelo um consumo nos mais diversos tecidos, inclusive, né, cérebro, músculo. Então, a gente tem um consumo aí por todos os tecidos e o que gera aí uma diminuição das concentrações sanguíneas. E, por consequência, pessoal, o que será que acontece? Vamos ver aqui. Ai, desculpa. Opa. Vamos devagar aqui. O que acontece quando eu tenho uma hipoglicemia, né? Eu tenho uma queda pronunciada dessas concentrações, mas eu também vou ter algo que eles chamam de glicopenia cerebral. Então, uma condição onde o cérebro, ele entra numa situação de risco pela baixa quantidade de energia disponível. E aí, ele vai enviar uma mensagem para os neurônios periféricos simplesmente diminuírem o recrutamento das unidades motoras para que esse músculo comece a contrair menos e com isso levando à fadiga. Então a grande teoria desse estudo é exatamente essa, que a gente tem aí a fadiga por conta de uma diminuição das concentrações de glicose plasmática, bem como cerebrais, e isso vai induzir uma diminuição da contração muscular. Bom, então como é que a gente pode ter essa manutenção de glicemia, segundo os autores? Olha, eu dependo muito mais do meu glicogênio hepático e não muscular, que o glicogênio hepático já seria responsável por manter essa glicemia normal. E aí, se eu tiver um consumo em uma menor quantidade, as concentrações de glicogênio hepático já dariam conta. E uma outra segunda possibilidade, né? Então, além de valorizar super o glicogênio hepático, seria o quê? Eu manter a minha glicemia normal, não deixar que ela caia. E com isso, se eu consumir 10 gramas de carboidrato por hora, já seria o suficiente. Ou seja, ele está realmente comparando e contestando o alto consumo de carboidrato durante a atividade física, então sugerindo que esse consumo vá para próximo de 10 gramas, né, diminuindo em 6, 12 vezes o que a recomendação coloca para a gente. Inclusive, um estudo original do mesmo grupo, né, ele coloca aqui um estudo bem interessante que ele compara triatletas e uma dieta cetogênica versus uma dieta, né, com alto teor de carboidrato. E coloca esses indivíduos, né, submetidos a essas dietas por 6 semanas, a fazerem teste antes e depois.
teste até exaustão, que é um teste, né, muito interessante para verificar performance, com um VO2 máximo de 70%, tá? E nesse momento, pessoal, eu vou falar para vocês, né, terem mais atenção à questão do VO2 máximo, porque a gente vai discutir isso daqui a pouquinho. E o que eles fizeram foi, além da dieta ser diferente, um grupo testava com carboidrato e outro grupo testava sem carboidrato. Como resultado, depois dessas 6 semanas, o que eles perceberam? Que em termos de performance, não houve diferença. Ambos os grupos, com dieta cetogênica ou com uma dieta, né, normal, high carb, teve o mesmo desempenho físico, né? Agora, fez diferença o consumo de carboidrato. Então, consumir 10 gramas de carboidrato durante o teste aumentou em 22% a performance quando os indivíduos não consumiram nada. Então, mostrando a importância aqui de você sustentar essa glicemia com uma pequena quantidade de carboidrato, né? Então, conclusão desse estudo é que o desempenho com uma dieta cetogênica ou com baixo teor de carboidrato não prejudica o desempenho físico. E, gente, eu falo bastante de intensidade nessa aula, e eu acho que é muito importante a gente entender como se mede a intensidade de exercício físico. E a melhor forma de avaliar isso é pelo consumo de oxigênio máximo, que seria um teste de esteira, um teste máximo progressivo, onde o indivíduo ele realmente avalia as trocas respiratórias. E com isso a gente consegue saber exatamente como que está, né, os limiares aeróbios, anaeróbios desse indivíduo. Ou seja, talvez você já tenha ouvido falar em zona 1, Z1, zona 2, né? Porque isso é super importante, porque essas zonas, ó, Z1 e Z2, que são zonas onde a intensidade poderia ser caracterizada como uma intensidade leve, moderada, o que a gente mais utiliza como fonte de energia é gordura ou carboidrato pela via oxidativa, né? São exercícios de uma intensidade mais baixa. E, por outro lado, quando eu penso em aumento de intensidade, eu estou falando em utilizar principalmente a via glicolítica, tá? Mas o que eu quero pontuar aqui para vocês é que as zonas aqui, elas classificam a intensidade do exercício. E exercícios de mais baixa intensidade ou moderada intensidade, o que a gente utiliza como via principal é a via oxidativa. Então, isso é super importante porque todos os estudos que avaliaram que não houve diferença de performance foram realizados a 60% do VO2 máximo ou 70% do VO2 máximo. Aí vocês podem perguntar para mim, tá bom, Marina, mas e se a gente aumenta a intensidade do exercício? Eu vou ter perda de desempenho, né? E a resposta, pessoal, já dando um spoiler, é que sim, tá? Então, quando eu aumento a intensidade do exercício, que eu fico algo próximo de 85%, que é considerado alta intensidade, a gente começa a perceber uma diminuição, sim, de desempenho físico. E olha, parênteses para vocês, isso aqui é o mundo real de um atleta competitivo. De novo, não é a minha realidade, porque treinar a 85% é muito raro que eu faça isso, né? As minhas corridinhas leves, elas não passam de 60%, 70%. São poucas as vezes que eu treino em alta intensidade, talvez no mundo aí, né, da nossa prática clínica, talvez essa seja a realidade. Mas quando o assunto é performance, nenhum atleta compete ou treina treinos importantes em baixa intensidade. Quando o atleta está numa competição, é tudo ou nada. Então, é sempre em alta intensidade. E aqui mostra que quando você tem o carboidrato, olha aqui, ó, dieta high carb, nessas duas condições, as pessoas, os atletas, eles melhoraram o tempo, né, de corrida. Ou seja, chegaram mais rápido, performaram melhor. E quando a gente compara aqui com quem teve uma dieta com alto teor de gordura e baixo em carboidrato, não apresentou melhoras. Então, até quando a gente pensa em termos de desempenho, teve piora. E um ponto muito importante quando a gente entende essa questão, quando a gente dá muita gordura e a gente tenta
oxidar a gordura como fonte principal de energia, isso para o organismo é muito custoso, porque as vias oxidativas gastam mais energia para fornecer ATP, para fornecer energia. Então é como se eu tivesse, ao dar gordura, tendo um mecanismo, um maquinário de fornecimento energético menos eficiente. E isso é verificado pelo maior consumo de oxigênio. E, pessoal, olha só, o nosso organismo é como se fosse uma máquina. Para eu performar melhor, eu preciso gastar menos energia, né? Eu não posso ter um carro, uma máquina que gasta muito combustível. Eu preciso ser eficiente. Então, se eu consumo muito oxigênio, eu estou deixando de ser eficiente. É o que acontece quando a gente percebe exercícios de alta intensidade com um consumo, ou quando o substrato, né, é principalmente utilizado sendo a gordura. Então, nessa conversa, a gente tem vantagens que a gente já viu. Então, quando eu treino em intensidade, seja moderada ou leve, com depressão de glicogênio, eu tenho aí uma vantagem muito importante, que são respostas adaptativas, e eu até oxido mais gordura, poupando esse glicogênio. Ótimo, eu tenho adaptações positivas, eu tenho vantagens. Mas, por outro lado, eu também tenho desvantagens, que o ponto principal é começar uma prova ou uma competição com com baixo teor de glicogênio, e isso vai levar a uma perda de rendimento e um mecanismo, né, um maquinário menos eficiente. Então, eu tenho desvantagens quando o assunto é performance, tá? E aí, o terceiro capítulo é, bom, e se eu mesclar essas vantagens e desvantagens, será que eu consigo mesclar as estratégias para eu colher bons frutos das duas intervenções? E a resposta é sim. E a resposta vem por meio da periodização de carboidrato, que é uma estratégia de ajuste de carboidrato quando necessário. Ou seja, eu já entendi neste momento que, se eu estou treinando em alta intensidade, eu preciso de alto teor de carboidrato. Se eu fizer treinos de mais baixa intensidade, o carboidrato ele passa a ser menos relevante, porque o glicogênio intramuscular passa a ser menos relevante. Então, se eu já tenho uma ordem de treinos mais intensos e menos intensos, eu só, então, administro o carboidrato em momentos-chave. E é exatamente sobre isso que a periodização de carboidrato, ela se trata. E tem aqui uma estratégia chamada Train High, Sleep Low, tá? Ou a gente pode abreviar chamado de Sleep Low, que é exatamente isso, periodização de carboidrato. E aí eu vou explicar rapidamente qual foi a lógica, né, desses pesquisadores, porque a partir desse estudo que a gente começa a ter aí também a possibilidade de a gente mesclar as combinações das estratégias. E aí vamos pensar o que eles fizeram nesse estudo. Eles pegaram atletas, tá? Então já aí com um nível competitivo, e eles fizeram o seguinte: todos os atletas, eles vão consumir 6 gramas de carboidrato por dia. Só que eles vão consumir esse carboidrato em momentos diferentes, tá? E como muitos atletas, em geral, treinam 2 vezes por dia. E aí, eles vão ter 2 treinos, esses indivíduos aqui. O primeiro treino vai ser logo na manhã e vai ser um treino numa intensidade moderada, a 65% do VO2 máximo. E depois, mais para o final do dia, esses indivíduos eles vão fazer um treino de alta intensidade, porque também eu não posso só treinar em intensidade moderada, porque senão não tenho adaptações metabólicas, adaptações ao treinamento. Então eu preciso ter os 2 estímulos aqui. Maravilha! Então eu tenho 2 treinos. Um treino logo de manhãzinha, de moderada intensidade, e um treino no final do dia de intensidade mais aumentada. Como não posso faltar carboidrato para o meu treino de alta intensidade, então o que eles propuseram? A periodização de carboidrato, o consumo de carboidrato vai ficar exatamente nesta janela entre os treinos, para que, assim que terminar o treino de intensidade moderada, os participantes já consumiam aí carboidrato neste período, nessa janela, e aí eles já iriam fazer o segundo treino de alta intensidade com carboidrato disponível, tá? E por que chama a estratégia chamada de Sleep Low?
Porque depois, né, ao término do exercício de alta intensidade, eles já faziam essa supressão de carboidrato, já não consumiam mais carboidrato. Então aí eles iam dormir sem consumir carboidrato, para que no dia seguinte eles fizessem o exercício de intensidade moderada sem consumir carboidrato, tá? Então a periodização é só essa distribuição a depender da intensidade do exercício. Então, tudo que eu expliquei aqui para vocês está resumido nesse slide, mas o que eu quero mostrar para vocês é que essa intervenção, ela teve uma duração de 3 semanas e eles performaram um teste, né, de corrida de 10 quilômetros antes da intervenção e depois 3 semanas, né, após, para verificar se houve ou não melhora adaptativa, né, de performance e também de composição corporal. E quando o assunto é performance, eles perceberam que sim, uma dieta com a periodização teve benefícios em termos de performance. Aumentou aí, né, uma performance numa magnitude, se eu não me engano, de 10%, fazendo com que esses indivíduos, eles conseguissem correr 73 segundos mais rápido. De novo, para quem é atleta de elite, isso é bastante coisa. Então, consumo de carboidrato normal versus a periodização promoveu adaptações, poupou glicogênio e ainda não faltou carboidrato nos momentos que deveriam ter carboidrato, que é antes de um exercício, de um estímulo de alta intensidade. E além disso, também promoveu melhoras de composição corporal. Os indivíduos que fizeram a estratégia de periodização tiveram perda de 1 quilo de massa gorda. Então vejam que ainda melhoraram a composição corporal. Então, se a gente fizesse aí um diagrama de como poderia ser essa periodização, a gente mescla entre refeições, dias de alto consumo de carboidrato, isso sempre, né, próximo de treinos longos ou treinos intensos e sempre pré-competição também, a gente fazendo aquele load. E antes de exercícios ou estímulos de mais baixa intensidade, ou até mesmo moderada, eu posso reduzir o consumo de carboidrato, porque não vai fazer falta em termos de desempenho e eu ainda posso colher bons frutos, que são as adaptações metabólicas e estimular essa flexibilidade que a gente tanto comentou. Então, o que a gente teria de recomendações práticas quando a gente junta o capítulo 1, valorizando o consumo de carboidrato, com o capítulo 2, que a gente verificou que também reduzir carboidrato é interessante, e quando a gente entende que mesclar aí as estratégias pode ser ainda mais interessante, a gente pode agora responder se menos carboidrato, mais performance, né? Acho que nesse ponto vocês já entenderam que depende de quem eu estou falando, quem é o público-alvo. Se eu estou falando de pacientes comuns, corriqueiros, praticantes regulares de atividade física, tudo bem eles terem uma redução de carboidrato, eles realmente não precisam ter um altíssimo consumo de carboidrato. Agora, a depender da intensidade, da duração e, como eu falei, do objetivo, fazer o consumo de carboidrato adequado é de extrema importância. Então, algo que a gente já não discute, que os carboidratos, eles são, sim, essenciais para o desempenho físico, de longa duração e de alta intensidade. Então, atenção a muitos estudos ou aos estímulos que a gente vê, porque quando assuntos são exercícios de moderado ou leve intensidade, realmente a falta de carboidrato não vai fazer tanta diferença. Mas quando o assunto é performance e alta intensidade, a gente percebe alteração de performance sim, tá? Então, alta disponibilidade de carboidrato é sim essencial em competições e treinos intensos para atletas, amadores e para quem busca melhorar rendimento físico e esportivo. Tá? Mas, por outro lado, a baixa disponibilidade de carboidrato pode sim ser uma estratégia em treinos leves e moderados. Então, é saber adequar no momento correto, porque aí sim eu vou ter aí uma adaptação interessante do meu metabolismo para favorecer a oxidação de gordura e poupar, preservar esse glicogênio muscular. Então, pensar em fazer periodização de carboidrato, colocando, administrando esse carboidrato, né, em momentos específicos,
vai otimizar, né, as adaptações, eu consigo preservar esse glicogênio e eu ainda vou ter energia para os treinos de alta intensidade. E por fim, nunca esqueçam disso, que a individualização é fundamental. Eu preciso sempre entender quem é essa pessoa que eu estou me comunicando, atendendo. É um atleta? Não é um atleta? É uma pessoa já bem treinada ou não? Então, tudo isso é super importante para a gente poder administrar quantidade de carboidrato nas concentrações adequadas para que não haja perda de performance.